podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber Eduardo Bragança Lopes, ele que é diretor fundador da Inoxpa. Edu, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Você não sabe o tamanho da minha satisfação de poder te receber, contar um pouco da tua história, contar a história da Inoxpa. E eu já vou dar um spoiler aqui, logo no início da nossa conversa. Esse cara é cantor, compositor, poeta, escritor, palestrante e também milita na área de energia renovável com um trabalho maravilhoso. Edu, a primeira pergunta é inevitável. Você já nasceu assim, esse multisserviço, multiprofissão, tudo é multi na tua vida? Seja muito bem-vindo. Primeiro, obrigado, Mauro, pelo convite, por esse espaço da BGD, né? Vocês foram muito felizes e eu me sinto também participando, contribuindo. Muito legal, fico muito feliz. Como eu dizia para você antes de começar aqui o programa, que as memórias são feitas de várias formas, né? Esta é uma forma, né, de a gente documentar e deixar para a eternidade, porque um dia a gente vai partir e esses documentos ficam, né, as imagens, as gravações, enfim. No seu anúncio aí você exagerou, eu não sou cantor, hein? Pelo amor de Deus, não tive todo esse privilégio, não. Aliás, as artes musicais são alguns que nascem, outros se desenvolvem, estudam, né, e vão em busca. Eu diria que eu sou um apaixonado pela música, né? Quando você vê pessoas talentosas como o Carlos Café, né, vai aqui meu abraço para ele. Sou um fã dele, sempre digo para ele, cara, desiste do solar, pô. Vai cantar, eu vou ser um dos motivadores e incentivadores e quem sabe, né, ajudá-lo. Mas enfim, as artes cênicas e musicais, elas existem e são bênçãos, são concessões do Criador, porque se você parar para analisar, estas artes atravessam as fronteiras, né? Emocionam, né? Faz sorrir, faz chorar, e às vezes você nem entende o que ele está falando, mas você se emociona. Então a musicalidade, as artes cênicas, elas têm essa magia, né? E são concessões do Criador. E na oportunidade que eu tive de construir algumas ferramentas, eu chamo de ferramentas, livros e cartilhas, eu utilizei esses meios e esses caminhos, essas possibilidades cênicas e musicais para levar informação, né? No meu entendimento, a informação é o caminho para o discernimento, né? Para o crescimento, a evolução, em tudo. Né? Edu, antes da gente falar do conteúdo, né, eu sei que você fez o conteúdo de prevenção às drogas, bullying, cyberbullying, é um conteúdo fantástico e extremamente necessário. Eu queria voltar um pouquinho lá na tua infância, ao olhar aqui as páginas desse livro, chama muito a atenção a tua caminhada de luta, de perseverança. Você teve uma infância muito difícil? Olha, nos moldes da minha família, eu diria que é razoável, né? Teve momentos difíceis, é lógico, né? Eu lembro que minha mãe falava, olha, hoje tem mistura, é um pedacinho para cada um, né? Então, quando tinha bife, era um pedacinho para cada um, tal.
E nós somos em 5 irmãos, né? Minha mãe desencarnou muito cedo, né? 40 anos e tal. Mas nos ensinou bastante. Eu tinha 15 anos na época. E as coisas eram tudo muito limitadas. Ela era uma representante da Avon. Ela vendia Avon, né? Uhum. E também prestava serviço numa barraca de feira aos finais de semana e tal. E eu fui muito com ela nessas caminhadas, né? Eu lembro que uma das condições que ela tinha me proposto na época de eu ajudá-la, eu já ajudava, de que poderíamos comprar uma bicicleta, né? Eu falei, poxa, vai ser o máximo, né? Então, das sacolas que a gente levava nas mãos, batendo de porta em porta, um dia eu já levava na bicicleta. E ela continuava a pé, né? Mas isso passou, graças a Deus, a gente evoluiu. E onde ela prestava serviço aos domingos na barraca, ela se dava muito bem, uma pessoa muito comunicativa. A Marlene, sempre com um sorriso no rosto, e sempre usava de uma colocação que eu acho fantástica. Ela falava, tá tudo azul com você, né? O azul para ela era o céu azul estrelado, de um bom dia, de coisas boas, né? E aí eu fui também nessa linha. Eu acho que eu tenho mais o gene da minha mãe, dessa espanhola aí, misturada com libanês, né? Casada com um filho de judeu, você imagine, né? Olha a mistura que é isso. E aí ela comprou essa barraca sem dinheiro algum, né? Foi inteiramente financiada. E na ocasião, ela falou com os filhos e com Beijo. Beijo era o meu pai. Eu chamava ele de Beijo porque o nome dele era Benjamin. Uhum. Bem judeu, né? Benjamin. E aí ele falou, mas nós não temos dinheiro. Ele falou, não, mas nós vamos financiar. Eduardo, vamos fazer? Eu falei, pode financiar que a gente paga. E ali começou a minha caminhada na feira, né? Eu ia completar 10 anos, 10 para 11 anos, ia completar 11 anos. E aí nós financiamos essa barraca e eu falei, não precisa ter funcionário, que eu vou dirigir o caminhão, eu vou lavar os queijos, era a barraca de laticínios, fazer o picles, né, trocar água de azeitona, e assim foi. E assim nós ficamos 5 anos na feira, e ali até a partida da minha mãe, que foi quando ela desencarnou, e depois a barraca foi vendida. Essa foi uma passagem que eu tive. Mas antes disso eu fui engraxar sapato na padaria da esquina da onde a gente morava, uma padaria mais próxima, na Avenida São Miguel, ali na Zona Leste de São Paulo. E ali eu comecei a angariar os primeiros trocados. Quem te ensinou a engraxar ou você foi na intuição? Eu fui na intuição, né? Eu queria fazer algo diferente, porque eu vi que todos faziam daquele jeito. Aí meu pai me arrumou uma caixa diferente, nós pintamos ela, levei umas flanelas diferentes e tal, mas eu sempre tentava conversar, né, com as pessoas, porque eu acreditava que eu poderia, na conversa, conquistar mais alguma coisa, né? Mas nas quartas-feiras tinha feira naquela rua, e eu observava os carretos. Falei, caramba, os carretos faziam bastante movimento. Falei, poderia ter um carreto. Aí foi quando eu evoluí. Meu pai trouxe uma caixa de bacalhau vazia, né? Uhum. E ali eu fiz um carreto para a feira e tive uma grande ideia de fazer um carreto diferente, porque a gente brincava de esconde-esconde em casa, e eu, quando me escondia atrás do sofá, eu via um monte de mola embaixo do sofá. Falei, nossa, para que tanta mola, né? E eu tive a magnífica ideia de fazer um carrinho com molas, e furtei as molas do sofá. E fiz um carrinho diferente, que ele tinha molejo, os eixos eles abaixavam, né? E tinha nos braços do carreto umas fitinhas que eu também arrancava da cortina da cozinha. Até que num domingo a casa caiu. Porque no domingo todos sentavam no sofá para assistir a televisão, né? Tinha o famoso macarrão de domingo. E o sofá afundou. E minha mãe falou, o que aconteceu com esse sofá? Eu falei, aí eu fui perceber que aquelas molas que eu tinha furtado eram necessárias quando tinha a exigência máxima, né, para suportar o peso, né? Sim. Quando sentava 2, 3, ninguém percebeu, não, mas quando sentou todos, afundou o sofá. E aí depois eu tive, né, quase que eu levei umas palmadas do meu pai e tal, mas eu expliquei.
E o carreto nem ficou tão bom, porque quando pegava os buracos, ele soltava, eu tinha pregado, você vê, naquela época já poderia ter usado parafuso, a fixação ia estar melhor, mas eu usei prego, né? Exatamente. E aí, enfim, e depois eu melhorei o carreto. Foi ali que eu comecei, né, engraxando sapato, e depois o carreto. Consequentemente, depois ajudava minha mãe de porta em porta vendendo Avon. E além do Avon, começou a vender laticínios, que era da barraca que ela ajudava nos domingos. Aí a barraca foi ofertada, nós compramos. Aí viramos feirantes. Naquela época, feirante eram bem-sucedidos, né? E a gente pegou já o finalzinho, porque essa modalidade de barraca de laticínios, elas já estavam já com os dias contados, porque os supermercados já estavam aparecendo com mais amplitude, né? E quem vai comprar queijo hoje na feira? Não, você vai comprar no supermercado, no laticínio, né? Então, esse tipo de barraca você pode ver que praticamente sumiu das feiras livres, né? Ô Edu, quando você conta essa trajetória, que tipo de sentimento que você tem? Você tem um sentimento de orgulho? Em algum momento você teve vergonha de trabalhar, de ser engraxate, depois de fazer carreto? Que tipo de sentimento que você tem quando você lembra disso? Não, de orgulho, assim, me sinto muito bem, isso me dá força, eu uso às vezes em situações até de exemplo para outras pessoas, principalmente para o jovem, né, para os meus filhos, eles sabem bem disso. Quando eu me arrisquei a catalogar este livro, foi pensando nisso também, né, de não dispersar aquilo que você passa, que às vezes parece ser situações amargas, difíceis, mas que te traz aprendizado, te traz uma evolução, né? Então eu tenho satisfação, me faz bem, né? Às vezes me emociono pensando em situações que já passei, mas isso é a vida da gente. Acho que todo mundo, Mauro, todo mundo tem uma história amarga e doce. Você deve ter a sua. Você que nos assiste também deve ter a sua. Isso é normal. Claro. Né? Agora, resta saber se essa situação difícil e amarga que você passou serviu para você evoluir, crescer, mudar, melhorar. Porque se não ocorreu isso, provavelmente você vai ter outra situação amarga. Porque a vida é aprendizado, né? A vida é ensinamento o tempo todo, né? A última cartilha que eu cataloguei foi a cartilha do bom motorista. Como ganhar 11 muito obrigado no trânsito. Eu não sei se eu remeti essa para você, não. Então tá faltando mais essa obra aí. E aí você vê hoje a intolerância, né? E a falta de paciência que as pessoas hoje têm no trânsito. Por nada o cara discute, não se dá passagem. E aí de repente ali na frente ele para do seu lado. Eu olho para ele e falo, pô, mas... Cara, você desperdiçou a oportunidade, porque aquele muito obrigado que a pessoa te dá, somado com o outro e com o outro e com o outro, te dá um bem-estar. São energias e forças intangíveis que você não pega, mas elas estão ali e que te alimenta, que te faz ficar melhor, mais forte, né? Em tudo. Então, quando você ganha 11 muito obrigado, aí você chega na empresa e fala, bom dia. Aquele bom dia é diferente. Agora imagine, você acabou de discutir no trânsito, você quer se atracar, o cara te xingou, você está numa frequência muito pesada. O teu bom dia não vai ser legal, né? Então é o perde-perde. E eu percebi que a generosidade, ela gera generosidade, é uma coisa produzindo a outra. Exato, eu até peguei aqui, você disse assim, amor, solidariedade, companheirismo, humildade, paciência e tolerância. Riquezas que ninguém tira da gente. Isso são palavras do Eduardo. Edu, nessa tua trajetória de empreender, quem teve o papel mais preponderante? A tua mãe ou o teu pai ou um pouco dos dois? Porque você é um empreendedor nato, né? Ouvindo... Eu acho que alguns falavam assim, ser corajoso. Eu tinha um amigo no quartel que ele falava assim, Edu, ou você vai estourar, cara, ser um empreendedor, ou então você vai se ferrar, você vai quebrar. Eu nunca imaginei a derrota. Eu não projeto o negativo, eu só projeto
o positivo e a vitória, com um trabalho incessante. Sim. Eu não tenho preguiça de nada, graças a Deus eu tenho essa energia e isso me faz forte, me faz positivo, e eu vou com muito amor nas coisas. Então tudo o que ocorre, se não aconteceu do jeito que foi planejado, eu falo, calma, tem algo melhor. Minha filha me ligou ontem, pai, eu apliquei para alocar, ela mora fora, ela está trocando de casa, para aplicar naquela casa, foi negado. Eu falei, filha, calma. Mas como? Eu falei, porque vai chegar algo melhor. Você merece, vamos pensar no melhor. Esquece, não Perfeito. era para ser aquela. Aí ontem, isso foi antes de ontem. Ontem à noite, ela me ligou, pai, você não sabe. Eu falei, eu já sei. O quê? Apareceu algo melhor. Ela falou, apareceu algo melhor. Tá vendo? Então, se não deu certo e você está imbuído do melhor, você faz o melhor, você se dedica, faz a coisa correta, calma, vai encaixar, tem um momento e a hora. Então, a tua pergunta era em relação ao empreender, né? Se isso já estava se com isso você, leva tua mãe e teu pai. Se isso leva o nome de empreender, eu empreendo o tempo todo. E a minha mãe, como eu disse, é filha de uma espanhola de Sevilha, né? Veio fugida da guerra, trabalhava na região do Brás, da Bresser ali. Ela engravidou de um libanês, que é o meu avô, que eu não conheci porque não assumiu. Quem criou a minha mãe foi um português que depois viveu com a minha avó, né? Assim nasceu a Marlene. E o meu pai é filho de uma judia que também veio fugido da guerra, uma francesa judia, que casou com uma pessoa de Lorena, aqui do Vale do Paraíba. Sim. Né? E aí nasceu o Benjamin. E do Benjamin e a Marlene nasceu o Eduardo. E mais os meus 5 irmãos, a Isabel Cristina, o Edson Benjamin, a Conceição Aparecida, o Eduardo José, que sou eu, Bragança Lopes agora. Sim. E a Andréia Virgínia Lopes, são os 5. E assim, a gente percebe que cada um tem uma característica. Meu pai era um autodidata, um policial que no tempo era guarda civil, né? Antes de virar polícia militar e polícia civil. Sim. Né? E ele teve a opção de ser militar ou civil. Ele optou pela civil e encerrou a carreira dele como chefe de investigação, um cara disciplinado, um cara honestíssimo e um autodidata. Esse título, inclusive, O Amargo Algodão Doce, é dele. Ele escrevia livros, né? Olha. E eu adotei esse nome em homenagem também ao meu pai, fazendo menção às coisas amargas e doces que a gente pode colher de cada um. Foi assim que eu fui catalogando esse livro, né? E o meu pai, se dependesse para vender alguma coisa, ele não vendia nada. E no contrário, a Marlene vendia tudo. Ela só chegava e tá tudo azul com você. Perfeito. Já começava por aí. Ela ganhou vários prêmios na Avon, sendo a melhor representante. Eu lembro até que quando ela ganhou uma corrente de ouro, aquilo valia um tanto, né? Não só pelo ouro, mas pela importância Sim. do prêmio, né? E no dia ela me deu, ela falou, isso é para você e tal. E eu andava com ela para cima e para baixo, até o dia que me furtaram. Fui fazer um treino uma vez, deixei no vestiário e fui furtado o vestiário e levaram. Mas enfim, a Marlene é a minha referência, acho que o sangue empreendedor é maior e cada filho ficou de um jeito. Mas eu e a Conceição Aparecida é muito parecido com a Marlene, essa espanhola com libanês. Edu, eu queria falar um pouquinho dessa tua iniciativa, que são vários materiais com diversos formatos e tudo. Como é que foi a tua trajetória que te levou a fazer isso, de querer ajudar, ou você sempre quis ajudar as pessoas? Porque eu que te conheço já há um tempo, eu sei que isso é verdadeiro em você, de ajudar. Você não tem só a coisa de ganhar dinheiro, você quer que as pessoas estejam bem. Eu sempre tive isso, né? Eu tive a sorte de ter pais religiosos, né? A gente sempre ia para a igreja católica e eu não entendia nada,
via o padre de Costa falando, não entendia nada. Para mim aquilo ali, eu ia porque minha mãe me obrigava. E ela sempre, aos sábados, batiam na porta de casa, ela falou, eu vou atender os crentes. E eu cresci ouvindo aquilo. Na verdade era o pessoal Testemunhas de Jeová que batia aos sábados na porta de casa. E ela ia lá e ficava ouvindo, e eu ficava do lado dela e ficava ouvindo, né? Mas não entendia nada. E aí as coisas foram se desenvolvendo, eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, fui estudar, estudei muito, me identifiquei, gostei, mas sempre me sentia católico e continuava chamando o evangélico de crente, até o dia em que eu encontrei uma senhora num ônibus circular do Rio de Janeiro, indo para a Barra. Eu desci no centro, peguei um tal de circular, um tal de Frescão, não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Frescão, conheço. Frescão. Aí eu peguei aquele ônibus e sentou uma senhora do meu lado e ela falou assim, você tem um projeto, né? Falei, como assim? Você não tem um projeto anti-violência? Assim? Eu não conheço a senhora. Falei, mas eu sei, porque me disseram na minha igreja, eu estou vendo o senhor, estou achando que é o senhor e tal. Aquilo para mim foi muito forte, né? Imagina. Muito forte. Eu falei, não, para tudo, o que está acontecendo? Bom, ela me convidou para participar de um encontro chamado, acho que era Comep, não, meu Deus do céu, me fugiu o nome. Não tem problema. Mas é um encontro de alguns líderes da igreja evangélica que iria acontecer lá na Barra. Tinha um título, não está me vindo o nome aqui, mas era o Encontro dos Evangélicos. Uma coisa monstruosa, muito grande. Ali eu vi a força. Na ocasião, o governador, acho que era o garotinho, acho que era ele. E, enfim. E ela falou, você pode trazer o projeto para apresentar? Nossa, eu achei aquilo fantástico. Claro. Fantástico, mexeu comigo de um jeito. E aí na ocasião eu preparei, escrevi, fiz uns banners, uns negócios dos personagens antidroga para ensinar as crianças, para trabalhar na prevenção. Fui tudo animado para apresentar. Chegando lá, um mundo de gente, e ela falou que eu tinha que esperar. Eu fiquei esperando, e não me chamaram. Puxa vida. Eu vim de São Paulo, cara. Eu saí de lá frustrado. Imagina. E aí não aconteceu nada. E depois ela pediu desculpa, falou que era assim mesmo, que o assédio era muito grande. Mas passado um tempo eu voltei, ela me apresentou e eu conheci o Jorginho de Xerém, da cidade de Xerém. E esse cara meio que profetizou tudo o que estava acontecendo, enfim. Bom, a partir daquele momento eu nunca mais chamei o evangélico de crente. E com todo respeito, hoje eu admiro, gosto, vou assistir os cultos. Acho que as melhores canções, as gospel, mexem muito comigo, uma coisa muito forte, né? E que todas as religiões existem e tem um porquê, daqueles que se sentem bem ali tem que continuar, né? Como eu falei para você no almoço. Então, você tem que se sentir bem, não importa a denominação. Se você segue o Cristo, né, que seja a linha cristã, e faz as coisas da melhor forma, sem prejudicar ninguém, continue, né? Então isso mexeu muito comigo e a gente foi formando, né, uma linha de conduta. Eu falei, preciso fazer mais que eu puder para ajudar pessoas, né? E eu vi que a violência sempre está presente em tudo. O grande contraponto da nossa vida, você pode ver que são as situações violentas. Sim. Né? Então, se eu pergunto, o que você faz para diminuir isso? Eu falo, não faço nada. Eu critico o governo, mas deixar tudo na mão do Estado, será que a gente não pode fazer alguma coisa e ir até onde o braço alcança e fazer alguma coisa? Não importa, eu ajudei uma pessoa, mas é uma que você salvou. De repente, essa ajuda mudou a vida da outra pessoa. Claro. Então, eu falei, eu vou fazer, não importa que... Vai me prejudicar? Não, o dia que eu melhorar, que eu ganhar um dinheiro, o dia que eu ganhar na loteria, para com isso. Esperar. Você já ganhou na loteria, você tem saúde? Te falta alguma coisa? Então faz alguma coisa, né? Por isso que quando eu tive o conhecimento do trabalho
do quilowatt do bem aí, que você sabe que a gente faz, e eu agradeço hoje também a BGD que apoiou, a gente adicionou, uniu essas ações sociais para ajudar famílias, instituições, pessoas, né? E é dessa forma que as coisas vão mudando. Lógico, a administração pública tem as obrigações, né? Está dentro das pilastras, aí que é a educação, a segurança, né? Enfim. Mas nós podemos, na iniciativa privada, fazer dentro das nossas vidas. Se você, eu acho que às vezes não combina, né? Até na hora de parar o carro, eu falo, posso parar aqui mesmo? Você falou, não, pode, aqui não tem problema. Porque eu sempre dou esse exemplo. Eu falei, não adianta você pregar o bem, aí você vai ali, para na vaga errada, faz tudo errado. Porra, não combina, cara. Não combina. Não é o teu caso. Não é. Edu, eu queria já, a gente passa tão rápido que eu queria seguir aqui para a gente falar um pouquinho da Inoxpar. Opa. Como a gente fala para um público que não é só do nosso setor, a gente fala para os leigos também, queria que você apresentasse a Inoxpar, falasse um pouco da empresa, da história, o que vocês fazem, qual é o negócio da Inoxpar. Bom, a Inoxpar é uma indústria de parafusos, né, de aço inox. Quando nós começamos em 1984, chamava LE Representações e Comércio, era Luiz Eduardo. Fui na garagem da casa do meu pai, na Zona Leste de São Paulo. E quando a gente conseguiu comprar as primeiras máquinas, que naquela ocasião as porcas de aço inox eram usinadas. E a gente comprou alguns tornos automáticos, né, da linha PBC, parecido com o Traub. E ali nós mudamos a razão da empresa passando para a indústria. Aí nasceu a denominação Inoxpar. Mas ela já tinha nascido em 84. Em 86 nós emitimos a primeira nota fiscal pela Inoxpar. Em 88, nós convidamos o Roberto, que é um amigo nosso, não tinha nem a condição, mas a gente queria ele, e ele veio, e naquele tempo pegava um telefone, um passarinho, um carro, e assim ia, né? E em 92 veio o Carlos, o irmão do Luiz, né? E assim a gente compôs a Inoxpar. Então a Inoxpar se desenvolveu, cresceu, vai completar 40 anos agora. E a gente se especializou na linha de fixadores, principalmente na liga do aço inoxidável. Então, nós temos máquinas para estampar frio, estampar quente, usinados. Esse mercado mudou muito nos últimos 20 anos, porque com a abertura do mercado, com o governo Collor, as coisas mudaram, o acesso internacional. Então, nós acabamos desenvolvendo parceiros internacionais, né? A nossa vontade era de montar uma planta lá fora também, mas acabou não sendo possível, mas aí afinou muito as parcerias e aí nós passamos a diminuir a transformação de produtos no Brasil, trazendo alguns produtos prontos e semiprodutos, ou seja, as matérias-primas e confeccionando aqui. E a Inoxpar, ela criou alguns diferenciais e algum desses é o tratamento químico. A gente faz um tratamento de higienização, decapagem nas peças e passivação. A passivação é um produto químico que faz com que a superfície do material crie uma película, né? Você não vê, mas você, quando ensaia a peça, você vê. As peças e os fixadores da Inoxpar, eles suportam até 30% a mais aos ataques do meio ambiente. Aqueles que dizem que o inox não oxida, é mentira, ele também sofre oxidação. Então, aqueles princípios de oxidação, com os materiais passivados, que é o tratamento químico que a Inoxpar faz, ele suporta um pouco a mais, né? Então a gente foi criando diferenciais e desenvolvemos muito na linha da alimentação, né? da energia, né? Hoje a gente fala muito da energia solar, mas nós estamos na energia há muitos anos, né? Cooperamos muito com a ABB, né? Que era a Zeia Abramovelli antiga, né? A própria Siemens, a Alstom. Então, são empresas que sempre estiveram na energia, com construção de transformadores e afins. E os fixadores estão presentes em tudo, né? Tudo vai fixação. Nessa mesa aqui tem fixação no seu computador, em tudo. Então, a Inoxpar se tornou uma empresa que ficou presente em diversos segmentos, né? E em 2015 veio a oportunidade de nós participarmos do segmento solar, né? Estamos completando aí 8 anos no segmento. Foi quando algumas empresas nos procuraram, especialmente naquela ocasião que estava numa pujança grande, a própria Sysys, e ali eles trouxeram alguns produtos para serem
tropicalizados e desenvolvidos no mercado brasileiro. E ali nós nos dedicamos, colaboramos bastante. Foi a oportunidade de crescermos e aprendermos e investirmos também, né? Foi aí também que nasceu a empresa para fazer os beneficiamentos nos alumínios, construir a marca dos clientes que desejavam ter uma marca, que é a Belle System, né? E aí nós conseguimos dar um passo bom nesse sentido, colaborando bastante com as empresas, né? Aquelas que queriam ter a sua própria marca sem ter uma indústria, né? Usando da nossa indústria. E começamos a se desenvolver, né? O segmento solar nos trouxe bastante aprendizado e a gente passou também todo o know-how e conhecimento em fixadores. Hoje, grande parte aí dos produtos que foram desenvolvidos de ancoragens de telhado e de solo, alguns, nós desenvolvemos no nosso parque de engenharia, com os nossos engenheiros e tudo. Então, foi uma troca muito boa com o segmento, né? Edu, hoje vocês empregam quantas pessoas? Olha, direta e indireta, eu diria umas 200 e poucas pessoas. Porque eu digo indireta porque tem alguns serviços que a gente acabou contemplando equipes e pequenas empresas de fora que fazem trabalhos de montagem e tal, né? Isso tem fluído bem, que é uma forma de ajudar e, ao mesmo tempo, profissionalizar, né? Então, unindo o útil ao agradável. A gente Pegando aquela lembrança lá de trás do engraxate, para hoje, o Eduardo, empregador de mais de 200 pessoas, qual é o tamanho da tua satisfação em dar emprego para tanta gente? Rapaz, é grande, né? Eu acho que estou passando por essa vida deixando uma contribuição e aprendendo muito, porque todo dia se aprende um pouco, é impressionante, né? Não importa a posição da pessoa, do colaborador, da situação que você esteja, você está sempre aprendendo, né? Eu tenho alguns sócios que às vezes eu comento, eu falo, olha, participa uma vez de um fórum, de uma feira, para você sentir, né? Porque uma coisa é você discutir um produto que um determinado cliente utiliza, um segmento, é uma coisa, mas você ir lá entender onde ele vai ser utilizado, ouvir o teu cliente, perceber, né? Mergulhar mesmo, você se compromete. Isso é legal. Isso é um DNA nosso, de se envolver, de estar comprometido. Então, não estou preocupado em tirar um pedido de fixador, ou de uma estrutura, de uma solução. Não, estar junto, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu vejo que essa luz que eu sempre estou falando e busco, ela tem abundância no segmento solar. Nós temos boas pessoas, boas almas, né? Tive a oportunidade de conhecer, para mim foi um presente de Deus, o pessoal da Forte Leve Solar, né? O trabalho social que o seu Antônio faz, a família. Então, quero falar, nossa, meu Deus, eu não faço nada perto de pessoas que fazem tanto, né? Então eu penso assim, meu Deus, tudo é proporcional. Às vezes você tem mais possibilidade, mais ferramentas para isso, né? Mas uma coisa eu sempre falo e para mim é fato. Muito será cobrado, o que muito foi dado. E se você está aqui para se desenvolver, crescer, evoluir, cara, reflita, né? Tem coisas que a gente pode fazer, né? E esse negócio de deixar para amanhã, depois eu faço, para pensar um pouquinho. Tem coisas que você já pode fazer já agora, nesse momento, né? E às vezes não é material. O ouvir também é uma forma de contribuir, sabe? A caridade ela é muito ampla, né? E a gente tem que saber, às vezes, tem pessoas que querem que você ouça ela. A gente não paga o trabalho de um profissional. Eu fui fazer uma terapia uma vez, aí cheguei lá, ele falou, pode falar. Eu falei, falar o quê? Não, pode falar o que você quiser e tal. Sei que chegou uma hora que nós ficamos mudos, né? Aí eu saí de lá, comentei com o meu sócio, falei, cara, eu não vou fazer mais não. Ele falou, mas por quê? Pô, eu fiquei mudo lá, não falava nada, mas aquilo faz parte do processo, né? Então tem coisas às vezes que até o silêncio, né? O silêncio é uma prece, né? Já dizia Chico Xavier, né? Então a gente tem que saber silenciar às vezes, ouvir e falar na hora certa, né? Tem coisas que não acrescentam, sabe? Tem coisas que falam,
Eu vou falar, isso vai acrescentar o quê? Vai somar o quê? Perde. Não fala. Deixa pra lá. Tem um momento certo. A gente tem que buscar a soma. Gente, Eduardo Bragança Lopes, o amargo algodão doce. E depois eu vou colocar umas imagens aí para vocês terem ideia. É uma passagem, claro que essa conversa não esgota a história do Edu, assim chamado por todos. Para muita gente, o Eduardo da Inoxpar. Edu, em nome da ABGD, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Acho que você é um exemplo para todos nós, não só para quem está trabalhando no setor, mas um exemplo de ser humano, de multiplicar o bem, de saber que é possível fazer e se sentir bem fazendo isso. E acho que você dá esse exemplo todos os dias, a todo momento na sua vida. Obrigado e fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, Mauro, eu quero agradecer, né? É uma oportunidade rara. Eu acho que isso aqui é um presente que você está me dando, né? A gente deixar registrado. Eu acho assim, gente, é muito bom ser bom. Você ganha muito. Aquele que faz sempre a conta exata, para eu dou isso, volta quanto? Pense uma coisa, tudo que você der e fizer de coração, isso volta para você de alguma maneira, entendeu? E tem alguns valores que você não pega ele na mão, sabe? Eles são intangíveis, mas eles estão dentro de você, né? Eu acho que a maior riqueza é esse discernimento que a gente angaria trabalhando, estudando, né? E o amor, né? Eu sempre digo que a base maior de tudo é a família, né? Então, quando você pensa no seu pai, na sua mãe, nos teus filhos, nos seus netos agora, eu sou um avô fresco, né? Nasceu a minha neta Laira, vai aqui o meu beijo para Laira, para minha filha Cat, para o meu genro Lucas. Eles moram fora, né? Tiveram essa oportunidade. Então, seja uma pessoa melhor, né? Nós estamos numa metamorfose constante, as coisas acontecendo, né? No mundo. E eu queria dizer assim, para falar rapidamente da energia solar, de que nós tivemos uma administração pública no finalzinho agora, onde a gente discutiu sobre a 14300, né, e que trouxe algumas esperanças, né? E hoje a gente vê que uma parte daquilo se foi e que um excelente negócio que nós tínhamos passou a ser um bom negócio, né? Aqueles que falam que acabou, tal, não. Existem caminhos, existem outras frestas, né? A água vai, ela busca algum outro caminho, né? Raciocine, pense como a água, faça o que for melhor, né? A necessidade é grande. No momento em que todos discutem no mundo sobre a descarbonização, né? A digitalização, a geração, a distribuição e a democratização. Não vamos perder as esperanças nunca e lutar por esse país aqui que é maravilhoso, que eu amo de paixão, que é o Brasil, e levar a energia, a luz, não só do sol, mas a energia humana. Muita paz, luz para todos nós sempre. Muito obrigado, fantástico. Obrigado mais uma vez, Edu. E agradeço a você que nos acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Que história, hein? Que exemplo. Tenho certeza que vocês gostaram muito. Visite o nosso site, siga as nossas redes sociais e até um próximo podcast. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.